estamos também nesse desespero. O que nós precisamos ter é analisar bem essas opções de mercado e, ao serem analisadas, o Comitê de Gestão adotará a medida ou mantendo o César, ou, no caso, se houver mesmo uma condição de haver a junção dos ideais, tanto do perfil do profissional como do atual projeto, naturalmente o Santos possa definir também. O César agrada porque nós sabemos que a equipe, ela oscila, ela está em formação. O mais importante é a gente estar seguro de que o elenco, ele corresponde. Hoje, o exemplo, você não conta com o Neymar, você não conta com o Soteldo, você não conta com peças importantes. E mesmo assim o Santos dá respostas, dá momentos importantes na partida. Então não é este o fato que vai fazer tomar uma decisão precipitada. Nós vamos tomar a decisão correta de acordo com a evolução do próprio trabalho. Então nós estamos seguros com o trabalho do César, da própria comissão técnica. Tá aí então, ouvimos o Zubeldia e também o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Falou que está tranquilo, viu, professor? Não tem pressa. Tranquilo até demais. Demais, né? Se eu fosse ele, sabe o que eu faria? Quê? Eu deixava essa decisão na mão do CEO do Santos, o Martins, que me pareceu a pessoa mais equilibrada dos últimos tempos nessa história toda. Mas você não sabe como ele foi cornetado lá para os lados de Vila Belmiro, conselheiros. Como pode um cara falar assim do Santos? Esse tem os pés no chão. Essa é a dificuldade do futebol brasileiro. Você não é falar a verdade, é que alguns enxergarem a verdade. Tem que falar bem. A verdade. Assim, é legal porque assim, nessa entrevista que foi durante a semana foi maravilhosa, porque ele falou um projeto do Santos, como o Santos, sim, eu achei sensacional porque o Santos poderia estar completamente, como qualquer clube brasileiro, e tem muitos, completamente alucinado, não estou nem aí com dívida, com nada. E ali demonstrou uma preocupação do Santos em se reorganizar para ser muito consistente. E os clubes não querem isso, né? A maioria não quer. Então achei tão legal, mas depois eu vi as perguntas que fizeram para ele. Nossa, cara, é um negócio assim, daquele tipo de pergunta que você não vai tirar nenhum clube da crise. Só vai morrer lá. Só em relação à questão do treinador, eu acho, me impressiona, e a gente está vendo no Corinthians também, essa coisa de você mandar embora para... Deixa eu resolver esse problema e mandar embora sem ter um outro técnico engatilhado ou a coisa muito bem encaminhada. Aí você vai dizer, não, mas não é ético, desculpa. Na verdade, você tem que pensar no teu clube, você tem que saber, se você está prestes a demitir um treinador... Na verdade, é o que quase todos fazem. Então, antes de demitir, já está conversando com o outro. Mas aí, muitas vezes, por conta da pressão... Porque acho que assim, você pode discutir, de fato, era para o Ramon Dias ficar no Corinthians, era para o Caixinha ficar no Santos. Eu entendo as visões de quem diz que não. No Caixinha é tão pouco tempo que eu acho até que menos. Mas... Inteiros no Grêmio. Então, agora, eu só acho que, dada a dificuldade que muitos clubes têm encontrado, e estou falando de muitos clubes, eu vou citar como exemplo o campeão sul-americano e brasileiro. Olha o quanto o Botafogo penou e o quanto ele demorou mais do que gostaria para encontrar e contratar treinador. Mas também não dá para esperar. Se todo mundo for esperar 3 meses, vocês vão cair. Então, mas é isso que eu estou falando. Isso. Então, assim, a demissão... Porque, claro que se vamos dizer, e não me parece, vou citar o exemplo do Corinthians, não me parece que o Ramon Dias saiu na porrada com o meio... Pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. A gente viu, inclusive, como foi a despedida. Fez homenagem pra ele como foi a saída dele e tal. Então, assim, será que essa... Eu não sei. A impressão que eu tenho, e eu até falei isso essa semana no Sport Center, enquanto os técnicos caíam, é que como, assim, muitas vezes, os clubes seguram para mandar técnico embora porque o mercado está ruim. Fala assim, eu não vou mandar o Abel aqui embora porque eu não tenho quem contratar. Agora, os 3 últimos técnicos da seleção estão no mercado, que é o Dorival, o Diniz e o Tite. Pelo fato da prateleira estar cheia, eu acho que os dirigentes se encorajam mais, achando que vão conseguir facilmente trazer esses caras. Só que esses caras não estão vindo facilmente para os clubes. Né? Então, o Tite, para você convencer o Tite a trabalhar, demora. O Dorival, o Santos acho que ligou, não quis, outro ligou, também não quis. Porque até ontem, entre aspas, eles estavam na seleção. Então você manda embora porque... a pedida é outra. Você manda embora porque tem opção, mas você não consegue trazer os top da prateleira. E aí fica nessa coisa, né?
olhando para o copo meio cheio, né, assim, embora você não acredite nele, você só fala, nossa, os caras estão criteriosos para contratar, né? Não é Eles bem estão isso. estudando, cara. Seria ótimo se olha, fosse assim, Eu acho hein? que as negativas quero vêm conversar, mais pros técnicos do que nos clubes. critério No caso do fala São assim. Paulo também. Mas assim, embora assim, acho que todo mundo aqui tem um respeito, uma admiração muito grande pela figura que é o Sampaio, que é um cara que já militou em várias funções no pós-carreira, dirigente, Trabalhou aqui com a gente. comentarista, auxiliar. O que ele aprendeu tudo? Agora tá lá. E embora o Santos tenha, no jogo contra o Galo, e no segundo tempo de hoje, melhorado em relação ao que o Santos vinha mostrando, eu ainda acho precoce para o Santos tomar essa decisão de, vou deixar o Sampaio. Talvez não seja bom nem para o Sampaio nesse momento. Então, eu acho que eu não estou muito convicto com essa Embora, ideia. né, Zupa, aí acho que pelo nome do Sampaio, pelo tamanho que ele tem, por ser a figura conhecida como ele é o típico caso de que se o Santos não tem pressa e ele começa a engatar uma sequência de... Te garanto que 3 vitórias seguidas, Sampaio, mas é sempre Sampaio assim. fica. Sido hoje, Sampaio fica. Então, O que é exatamente. ótimo só pros Talvez no caso do dirigentes. Corinthians seja diferente, né? Eles Me querem- parece que é diferente. Todos os dirigentes querem o quê? Anteparos. Sim. Eles querem, antes de tudo, anteparos. Eles querem tirar a dor de cabeça do caminho. Agora, se você pensar que o campeonato tem 20 clubes, na minha última conta eram 4 sem técnico. Isso dá 20% do campeonato inteiro. Sim. Né? É muita gente procurando técnico com essa questão de que os técnicos estão mais difíceis de serem convencidos, embora haja grandes nomes, mas o problema é esse, só tem Sobretudo grandes esses, nomes. né? Então, sobretudo Sampaoli, esses, né? Que Tite. sabem que na hora que eles quiserem voltar a trabalhar, esses que a gente citou, esses 4, na hora que eles quiserem voltar a trabalhar, eles voltam a trabalhar. Então, obviamente, eles não têm pressa de Que os dizer clubes sim para alguém. pagam de multa, porque assim, você está com o treinador o tempo todo. Então você vê um O treinador Abel falou, grandão, né? A coletiva. que você paga de multa ao longo do tempo, porque você tem clube que está pagando multa para 2, para 3. Pra contratar uns pra 3, 4 jogadores bons. Exatamente. É isso que você ia falar? Exatamente. E tem técnico que está recebendo rescisão de 2, de 3. E por isso que não aceita trabalhar qualquer... Pô, tô ganhando salário de 4, 5 clubes ao mesmo tempo. Pra que eu vou me meter nessa? Vou pra praia, vou curtir. Quando eu estiver recebendo só de 2, aí eu vou voltar a trabalhar para pegar uma multinha. Preciso chamar o intervalo. As trocas Daqui de a pouco- técnicos no futebol brasileiro, especialmente em clubes como Corinthians e Santos, refletem uma cultura de alta rotatividade impulsionada pela pressão por resultados imediatos e pela impaciência de torcedores e dirigentes. Essa prática é uma característica marcante do Brasileirão. Com uma média histórica de cerca de 22 mudanças de treinador por temporada desde 2006. A rotatividade é agravada pela falta de planejamento a longo prazo e pela crença de que mudar, o técnico resolve problemas estruturais, o que nem sempre ocorre. Em 2025, o Brasileirão já registrou 4 demissões em 4 rodadas. Fluminense, Santos, Grêmio e Corinthians, mantendo a média de quase uma por rodada. Clubes como Palmeiras, com Abel Ferreira desde 2020, são exceções, mostrando que estabilidade pode trazer resultados. Contudo, a pressão por títulos e a influência da torcida e da mídia perpetuam esse ciclo, que também gera altos custos e instabilidade. Essa dança das cadeiras é criticada por especialistas que apontam a necessidade de mais paciência e critérios claros na escolha de treinadores. Mas a cultura imediatista do futebol brasileiro dificulta mudanças